Convidamos para compor essa mesa o mediador, Dr. Bernardo Luz Antunes, advogado com experiência em planos e projetos de regularização fundiária. Para a primeira palestra, chamamos o senhor Marco Rocha, secretário de Urbanismo de Itabirito, que ministrará a palestra A Regularização Fundiária sob o enfoque do município, ônus e benefícios. A segunda palestra será apresentada pelo senhor José Celso Vilela de Oliveira, oficial do Registro de Imóveis de Itabira e diretor de regularização fundiária do Colégio Registral Imobiliário de Minas Gerais, CORE-MG, que ministrará a palestra A Participação do Setor Registral no Processo de Regularização Fundiária, Custos, Cenários e Entraves. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer primeiramente ao Péricles, da Fundação Israel Pinheiro, pelo convite ao município de Itabirito para promover essa palestra e demonstrar o nosso objeto de caso, que foi foco de regularização fundiária através de um programa junto com a FIP e com a Mônica, que foi a nossa coordenadora, parabenizar a FIP pelos 25 anos, e aqui demonstrar o que é desses casos todos que a gente já escutou aqui hoje nesse seminário, que eu achei muito interessante, e também parabenizar a FIP por essa questão, porque o seminário ele convergiu todo para que a gente tivesse todas as informações possíveis de uma regularização fundiária. Todos os assuntos se interligaram e a gente chegou num consenso. Eu, pelo menos, me senti muito feliz aqui de ver todos os assuntos se conciliando e tendo as informações coerentes para que a gente pudesse ter um processo de regularização fundiária perfeito depois do final. Eu sei que isso é uma dificuldade muito grande e a gente vive isso no nosso dia a dia dentro do município, mas é uma situação que a gente tenta, dentro da melhor forma possível, trazer um benefício para o cidadão de uma forma mais concreta e mais direta. Pois bem, o nosso caso foi um bairro em Itabirito que iniciou-se no ano de 1992, já lá no início, após a Constituição, a consolidação das leis urbanísticas dentro da nossa Constituição, e um processo de que o município de Itabirito, ele sempre, aí até vocês me desculpem, mas assim, é um processo agradável, porque o município de Itabirito me parece que foi sempre à frente em algumas questões para se poder se propor questões de regularização fundiária, de acesso à terra, de moradia. E nós ali começamos, em 1992, com um processo de assentamento familiar, onde o município adquiriu uma área de terreno e propôs um processo de parcelamento, e foi através de um programa de concessão de direito real de uso para fins de moradia. Eu estava conversando com a Mônica aqui agora há pouco tempo nos corredores, onde que eu sou um pouco contrário à concessão de direito real de uso, e eu vou explicar isso um pouco mais para frente, para vocês entenderem também os problemas que a gente enfrenta quando esse conceito é mal gerenciado e que acaba sendo pelo poder público. O que ocorre? De 92 até 2005, o município de Itabirito não tinha um plano diretor. A gente lutava para a implantação de um plano diretor, mas esse plano diretor só veio a 2005. E o que houve? Em 2005, nós tivemos a implantação do nosso plano diretor, e, como era de praxe já de acontecer, o plano diretor coloca essa área do bairro Padre Adelmo como uma área de interesse social, que era o lógico de toda a situação. Só que a realidade do bairro já não era mais a mesma realidade da concessão que foi feita lá em 1992. O que houve? Nesse passar de tempo, nesses 13 anos
de nascimento do bairro, da concessão de direito real de uso, a cidade é dinâmica, ela evoluiu, as pessoas modificaram, as pessoas evoluíram. Aquele cidadão que, às vezes, era do interesse social do início da lista que o município havia estipulado para receber a concessão de direito real de uso, já havia mudado o perfil, já havia evoluído economicamente, socialmente, e isso gerou um grande problema para a gente, porque eu tinha, depois, um conflito da própria legislação, que, mais para frente, onde que a gente vai mostrar isso, onde a concessão de direito real de uso para fins de moradia não permitia também o uso econômico. E aí o que ocorria? Eu tinha um bairro onde era tipicamente residencial, mas que ele estava ocupado também por imóveis comerciais, que eram da subsistência daquelas famílias, era de uma necessidade, às vezes, do próprio bairro. Isso era um problema. A gente ficou nesse embaraço jurídico. O que fazer? Porque a concessão permitia apenas o uso residencial, mas a gente tinha um imóvel comercial. Dentro disso, foi se discutindo, dentro do município, aí, em 2005, com o nosso plano diretor, o que fazer com essa questão e como regularizar. Qual seria o melhor mecanismo para se regularizar. E isso foi avançando. Em 2015, nós fizemos um processo licitatório de dispensa, que foi contratada a FIP, para que pudesse trabalhar o projeto de regularização. Nesse projeto, que eu acho que é muito interessante, a gente teve o nosso diagnóstico que foi aplicado. Então, dentro do diagnóstico que foi elaborado pela FIP, diversos problemas foram apresentados do loteamento, mas problemas que eram plenamente sanáveis pelo município. O município ele não teve muita dificuldade em resolver os problemas que foram apresentados, como famílias, às vezes, em áreas de risco, foram muito poucas. A gente está discutindo aqui um universo de pouco mais de 650 famílias, 462 lotes. Haviam pouquíssimas em áreas de risco, então a gente não teria muito problema em se resolver isso. Havia questões onde que a gente tinha ocupações de áreas verdes, mas também aquela situação de que era apenas uma cerca que invadiu ou alguma ocupação de uma forma desordenada, mas ainda fácil também de ser resolvido. E as questões principais, que eram questões de infraestrutura básica. Saneamento, que era um problema, a gente teve algumas soluções para poder ser resolvidos na questão de esgotamento sanitário, questão de drenagem também, a própria tipologia de terreno, que também não era adequada para a ocupação humana, mas que foi revertida com o trabalho de infraestrutura e de engenharia, e a situação dos equipamentos públicos para assistência. Então, o que havia num bairro? Um bairro de 462 lotes, ele não tinha uma escola, ele não tinha uma creche, ele não tinha um equipamento público, uma praça, um espaço de lazer ou comunitário para poder ser discutido as questões do próprio bairro. Isso tudo eram questões que deveriam ser feitas, deveriam ser trabalhadas pelo poder público, e, ao longo desses anos, de 92 até 2015, não foram trabalhadas. E o município também não entendia essa questão e acabava não enxergando. Os governantes que passavam, ano após ano, ele entendia que as pequenas obras de infraestrutura, os pequenos trabalhos, às vezes, de doação do lote, concessão do lote, os pequenos trabalhos ali de um assistencialismo para aquelas famílias de baixa renda, atendiam à necessidade do bairro. E isso era um problema que cheirava para a cidade. Então, aqui vocês podem ver ali, em 2015, que começou o processo de regularização de uma área de trabalho de 219.184,66 metros quadrados, 462 lotes. A entrega de títulos aos beneficiários ela se deu em 2017, já finalizando dentro da Lei 13.456. Na questão de ônus e benefícios, primeiro, assim, eu fiquei numa dificuldade muito grande de ver um ônus para o município o processo de regularização fundiária. Eu não vi esse ônus. A gente tinha uma ideia de que o ônus seria carregar essa irregularidade nas costas. Esse é o problema. Não era um problema de, por exemplo, a gente ter que a falta de profissionais ou o valor da contratação não era um problema, é um problema, aliás, que poderia ser resolvido. Então, assim, mas não era o principal numa questão de um processo de regularização fundiária.
O processo de regularização fundiária ele sempre é benéfico. Ele tem que vir para melhorar a vida do cidadão e facilitar a gestão do próprio município. Então, era o que a gente entendia. Então, quando foi me proposta essa palestra, eu fiquei imaginando, poxa, onde que eu vou ter o ônus disso? Eu não vejo ônus na questão da regularização fundiária, a não ser essa mesma. A falta de profissionais no corpo técnico da prefeitura, o valor da contratação da FIP, que ficou em torno aí de 400 e poucos mil reais, a gente arredondou ali para 500, porque tem alguns outros valores envolvidos. Esse conflito do uso da terra, que era um ônus para o município, que aí contar uma coisa até interessante do caso que acontecia nessa concessão, é que essas 462 lotes eles não pagavam IPTU ao município. O município não tinha um cadastro dessas famílias, não tinha um cadastro dessas propriedades, e também a própria comunidade não entendia que deveria pagar, porque elas entendiam que a propriedade era do município concedida a eles para morar, e que eles não teriam que ter custo a respeito daquilo. Isso acabava que caía um custo muito elevado em cima do município, porque os serviços de limpeza pública, os serviços de manutenção, a própria assistência social em torno desse loteamento, ele acabava que gerava um custo muito maior e que não tinha nenhum resultado de volta para o poder público de pagamento dessa comunidade. Isso era uma questão assim, era sintomática mesmo. A gente via isso da comunidade o tempo todo. Apesar de que o diagnóstico ele apontou que os serviços públicos de limpeza eram bem realizados, que a manutenção, o transporte público era bem feito. Então, assim, a comunidade tinha ciência de que o município fazia o serviço bem feito, mas também não queria pagar por esse serviço de uma forma diferente, ou, pelo menos, da mesma forma com que a cidade, como um todo, pagava. Os benefícios disso. A gente teve o diagnóstico situacional, então, que começou a apontar esses problemas para a gente. Então, principalmente essa questão de infraestrutura, topografia, os lotes vagos, essa questão do ponto comercial numa área de concessão de direito real de uso para fins de moradia. Como benefício, depois do processo de regularização, a gente já teve uma receita, então, a partir do momento que a gente regularizou os lotes e começou a passar a titulação, a gente começou a criar um cadastro municipal. Então, aí já gerou uma receita que, esse ano de 2018, ela fechou em R$ 37 mil, é pouco, mas o imposto em Itabirito também é muito pouco. Não estou incentivando ninguém para lá, não, tá, gente? Mas, assim, é porque é barato mesmo. O IPTU em Itabirito é em torno de R$ 100, R$ 150 a moradia. Então, assim, é muito barato. É um mal que a gente levanta sempre da questão daqueles municípios que são extremamente dependentes de mineração. A gente tem uma CFEM muito alta e acaba o município deixando de lado as suas receitas próprias, ISS, IPTU e as contrapartidas que deveriam ser feitas pelos próprios moradores. Mas aí, nessa questão, a gente trabalhou a questão desse aumento de receita, que está crescente, porque, como a gente trabalhou a primeiro momento a regularização do lote, e aí depois eu vou discutir com o Bernardo a respeito da questão da regularização edílica, porque a gente já está trabalhando ela também, a autonomia e segurança das famílias atendidas, propriedade, venda, inventário. Então, isso facilitou demais, porque, durante esses anos, o que ocorria era que se passava de um para outro, se vendia. A gente teve casos, infelizmente, no início, bem lá, 92. O bairro ele iniciou-se em 91, avançou em 92, 93 e veio, durante a década de 90, patinando até chegar numa formatação. Mas a gente tem relatos, por exemplo, em 1991, que algumas pessoas que receberam o lote da prefeitura como concessão não deram valor para aquilo ali, e às vezes trocaram por 2 litros de pinga, fizeram uma situação totalmente distinta de um processo realmente de interesse social. O aumento de regularidade dos imóveis. Então, assim, o que a gente notou depois do processo de regularização é que as pessoas começaram a procurar mais o município para poder regularizar as suas unidades habitacionais. Então, talvez por causa de uma valorização de mercado, é lógico que a gente criou uma inserção dessas novas unidades ao mercado imobiliário, isso como vai a registro, e a gente sabe justamente a questão cartorial, que isso, a isenção que o cartório dá de início da gratuidade para o primeiro registro, ele se reverte depois no processo de TBI, na venda, que vai acabar gerando
uma questão positiva de mercado. Então, que isso acaba se desenvolvendo de uma forma melhor. E a atualização dos moradores do bairro mesmo, que a gente começou a conhecer quem são as pessoas, quem que mora naquele local, quem que é que se tem ali, como se trabalhar isso, essa questão. Aqui, também, como benefício, a capacitação dos funcionários públicos, porque também não existiam. A início, a gente tem uma equipe muito boa, mas em questões específicas, para a regularização fundiária, era difícil da gente ter esses profissionais, inclusive porque, depois de uma ação do Ministério Público, que eu achei até muito interessante, quase todos os municípios, a grande maioria dos funcionários acabavam sendo contratados ou comissionados, o funcionário efetivo acabava ficando meio de lado e não tinha uma capacitação. Depois de uma ação do Ministério Público, nós tivemos e o prefeito cumpriu, aceitou, sem disputar nada em questão jurídica a respeito disso, mas fizemos um concurso público onde contratamos quase 3.000 funcionários efetivos. Isso gerou uma situação de conforto do próprio município no corpo técnico e de geração também de conhecimento para que se agregasse isso continuasse dentro do município, para que o município possa reproduzir de uma forma muito positiva. Então, aqui hoje a gente tem aqui nossa geógrafa, a Júlia, a Bruna, que está trabalhando com a gente no setor administrativo, o Fabiano, que é nosso arquiteto, que vai trabalhar no nosso programa de arquitetura para todos. Então, assim, é uma situação que é muito gratificante para a gente vê que isso vai dar uma continuidade. Talvez aqueles problemas que a gente vê aqui do enxugar gelo não tenha que ocorrer novamente, né? Que a gente termine um processo de regularização e que esse processo de regularização ele só dê frutos para frente e não continue tendo que voltar atrás em diversos momentos. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, e aí a questão da demarcação das áreas públicas e do planejamento das ações sociais do município, elas demonstram exatamente a demarcação dos lotes. Esse é o nosso programa de geoprocessamento, onde que a gente já está criando um programa de um cadastro multifinalitário. E essas áreas vermelhas são as áreas institucionais. Então, nós temos duas grandes áreas institucionais aqui. Desconsiderem esses 3 pontos aqui, que isso aqui é de outro bairro. Mas do bairro Padre Adelmo, a gente tem as áreas institucionais marcadas em vermelho e as áreas verdes demarcadas em verde. Nessa situação, a gente consegue hoje definir muito bem quais são os usos, onde que estão os equipamentos que a gente pode vir a trabalhar, e o que é que precisa ser feito no bairro. O diagnóstico apontou isso para a gente. O que a gente pode já adiantar em algumas situações é justamente na questão de que o planejamento das ações sociais do município, nesse caso desse bairro em específico, e isso era tão importante, gente, porque em 2002, isso antes realmente do plano diretor, é uma história interessante do bairro. Esse bairro ele é dividido não é dividido pelo rio, mas ele é separado da cidade pelo rio Itabirito. E o que ocorria? A gente tinha um problema muito grande, por exemplo, na questão de infraestrutura, principalmente de educação, onde a gente teria que ter um transporte escolar para levar essas crianças, os adolescentes que precisariam de escola para uma outra localidade. Então, aí já seria uma questão de mobilidade. E aí, já em 2005, se entendeu, olha, deveria, então, se construir uma escola nesse bairro. Mas aí a administração, isso aí é anterior, ela decidiu construir a escola em outro bairro. O que aconteceu? O custo da prefeitura, o aumento disso tudo, acabou gerando que a gente tinha que pegar um ônibus aqui, dar a volta em quase todo o centro da cidade para chegar no outro bairro e levar as crianças para lá. O custo do transporte era muito alto. E aí a questão histórica, o que se faz de planejamento para se resolver, pelo menos de uma forma paliativa, o problema, foi construída, então, uma ponte que interligava as duas regiões, evitando, pelo menos, esse trajeto de dar toda uma volta gigantesca de quase 7, 8 quilômetros para se chegar numa escola que estava do outro lado. Mas aí também, como se vê na administração pública, e às vezes o descaso de se ter um planejamento urbano sustentável, isso aí de uma questão anterior, tá, gente? Isso é anterior, inclusive, ao nosso plano diretor. Se planejou uma escola em outro local que não era o local que deveria ser feito realmente, que era dentro desse bairro. Aqui, para poder ver, então, uma pós-regularização também, cada pontinho laranja desse aí é uma obra que foi aprovada pelo município. Então, qual que é o projeto que a gente teve?
Dos 462 lotes, a gente tem ali, em média, um pouquinho mais de 650 famílias, porque tem coabitação, tem obras multifamiliares. O nosso projeto finalizou o processo FIP, de regularização, titularizamos aqueles que eram possíveis ser titularizados, e a partir do momento que essas pessoas recebessem os títulos, elas procurassem a prefeitura para que a prefeitura, através de um projeto, uma ação de regularização das unidades habitacionais, que seria um projeto de doação, a gente pudesse ir regularizando as edificações. Então, o que é que está ocorrendo? Isso está muito incipiente ainda, está nascendo. Mas a gente já está enfrentando todos os desafios que foram discutidos aqui. Por isso que eu me sinto, às vezes, muito feliz na hora que a gente escuta que os problemas que são levantados aqui são os problemas que a gente enfrenta. A gente começou a ver justamente essa questão de que, olha, como é que funciona uma coabitação? Como é que funciona uma obra multifamiliar? Como é que eu vou fazer com isso? Eu tenho condição de dar habite para essa casa? Não tenho condição? Ela é habitável? E aí nossos arquitetos vão ali discutindo em equipe o que fazer com aquela casa, mas, assim, o que a gente está trabalhando o tempo todo e evoluindo para isso, e aí vocês vão ver ali que a grande maioria tem algum projeto de alguma forma, ou era um projeto de doação inicial que foi aquela casa básica para ele poder construir, ou então um projeto que o município já está desenvolvendo para que ele possa ter a moradia dele, para que depois ele possa também procurar o cartório, fazer a averbação, já ter toda a documentação dele completa e depois no mercado imobiliário, de qualquer forma, numa outra perspectiva de vida, porque, como a gente falou no início, a questão social ela muda e a gente tem que torcer para isso, as pessoas têm que galgar a questão do entrave social e evoluir, e não continuar ali sempre dependentes do Estado o tempo todo, que elas possam tocar a vida para frente e serem independentes. Nessa questão, a gente já está desenvolvendo esse projeto, que é um projeto que o município de Itabirito deu o nome como Arquitetura para Todos, onde as pessoas procuram o nosso social dentro dos critérios sociais que são trabalhados, é feita uma análise socioeconômica. Com essa análise socioeconômica, ele procura o setor de arquitetura da Secretaria de Urbanismo, o arquiteto faz a visita até a moradia e ali elabora o projeto da forma com que o morador idealizou a casa dele. É claro que aí a gente tem as regras de construção, Código de Obras. Se aquela obra está num estado onde que ela é possível uma regularização, mesmo ali infringindo alguma questão urbanística, alguma questão do Código de Obras, como se tratou de um programa de regularização fundiária, como a gente tem ali que realmente, a partir de um momento de regularização, o município entende que possa ser feita a regularização sem nenhum entrave, então possibilitando a regularização daquele imóvel. Caso a gente veja que, olha, essa edificação não tem condição de habitabilidade, ela tem alguns problemas estruturais, tem alguns problemas físicos, a falta complementar nele, falta alguma situação que a gente já viu alguns casos, fiação elétrica exposta de uma forma totalmente irregular, situações que têm problema sanitário, que não se consegue se resolver. Se aquilo é possível se resolver com algum tipo de obra, o que o município se predispõe a esse morador que se execute o projeto da forma com que o município apresentou como doação, se ele tem condição, por ele próprio, de resolver os problemas, a partir do momento que ele execute o projeto com as adequações que o município propôs, ele procura o município, vai ter o habite, pode depois tocar a vida dele para frente. Se ele não tiver condição, ele pode retornar ao social, solicitar talvez uma doação de projeto, uma doação de material, solicitar uma visita técnica e um acompanhamento do engenheiro e do arquiteto para que possa acompanhar a obra, para que a obra possa ser, então, regularizada. Por fim, se nada disso der certo, infelizmente, aí a gente tem que parar em algum momento e aí pensar um pouco para frente. Como a gente ainda, quando estou falando, é ainda muito incipiente, está nascendo, tá, gente? Então, mas houve essa procura. Então, assim, a gente tem hoje, na Secretaria de Urbanismo, em torno de 90 projetos que estão nessa fase de projetos de doação. A gente já fez em torno de 19, 20, nem todos são do Padre Adelmo, mas a gente tem ali uma procura muito grande para essa regularização, e agora com o programa funcionando de uma forma mais forte e com uma campanha mais
mais pesada da municipalidade também, em cima dessa questão de regularidade, a gente vai ter uma procura um pouco maior também. E também porque aquela questão de início, como a gente tinha discutido, e que a gente achou que seria pesado, porque a comunidade não estava acostumada de um pagamento de imposto, algum tipo de situação. Vocês viram que houve um caixa ali de R$37 mil. A gente até se surpreendeu, que a partir do momento que regularizou, titularizou, as pessoas começaram a entender de uma forma que eles são donos e que agora eles teriam algum débito com o município a pagar. Então, isso houve esse retorno positivo da própria comunidade. Então, isso é o que a gente achou muito interessante. Aqui é só um demonstrativo para demonstrar aqui o que era o bairro. Não sei se vocês conseguem visualizar daí, mas aí são duas imagens aéreas. A gente tem o ano de 2017, quando finalizou a regularização fundiária, e lá é o início, 10 anos depois do início do bairro, em 2002, porque é a primeira imagem aérea que a gente consegue visualizá-la, mostrando quais que eram as condições de nascimento. Não mudou muito na questão urbanística. Ele teve, os traçados urbanísticos se mantiveram. O problema foi justamente as questões de ocupação dos lotes, das quadras e das áreas verdes e áreas institucionais, que acabaram tendo algumas penetrações, alguns problemas. Lotes que originalmente eram de 200 metros, eles passaram a ter 220, 230, 250. Alguns tiveram algumas modificações, surgiram novos lotes. Inicialmente era uma proposta de 420 lotes, mas fechamos com 462. Então, algumas situações bem atípicas disso. Mas já? Eu achei que nem ia falar tanto. Mas é isso, gente. A gente não tem nem muito o que expressar, porque a questão aqui já foi muito bem discutido, todos os mecanismos, toda a formatação, como se faz um processo de regularização. A gente só tem a agradecer à FIP realmente pelo convite, para a gente ter essa oportunidade de estar aqui apresentando um projeto que foi executado, eu acredito que muito bem executado, e também, dentro de uma situação, convidar a todos, quem tenha interesse, a ir ao local, a ver o que é que está acontecendo realmente, porque o que a gente estava conversando nos bastidores, né, Mônica, ali, foi um processo muito bem sucedido, foi muito bem estruturado, a gente conseguiu um retorno muito bom, conseguiu, principalmente do poder público, que eu acho que é o mais importante, o entendimento de que ele precisa fazer, além de simplesmente as obras de assistencialismo, ele precisa trabalhar com uma questão estrutural daquele local. Então, hoje, e aí, assim, com muito orgulho, a gente pode falar isso, na semana passada, nós demos ordem de serviço para uma construção de uma creche na região, que vai atender a toda a população desse local, a construção de uma quadra poliesportiva. Já tivemos lá que o diagnóstico tinha apontado a ausência de áreas de lazer, nós construímos essas áreas de lazer, a questão de esgotamento sanitário, que havia de problema em uma pequena parte do loteamento, nós resolvemos isso. Então, Itabirito hoje está com em torno de 80% do esgoto tratado, mas o bairro Padre Adelmo hoje é 100%, a gente não tem mais esse problema. Então, assim, finalizado todo esse processo, acredito que aí, ano de 2019, já 2020, talvez um próximo programa de regularização fundiária, a gente possa vir mostrar também, e quem tiver interesse, ir a Itabirito, é aqui do lado, 40 quilômetros, a gente não tem nem muito problema, a gente não é região metropolitana, mas está aqui do lado, e aí ir lá e conhecer, entender como é que funciona, conhecer a prefeitura, conhecer o bairro. Tá ok? Obrigado, então, gente. Até mais. Boa tarde a todos. Meu nome é José Celso, eu sou registrador em Itabira e coordenador, né, de regularização fundiária do Colégio Registral Imobiliário de Minas Gerais, que é uma associação que congrega os 320 cartórios de registro de imóveis do Estado, os 320 oficiais de registro de imóveis do Estado, e que foi criada há 4 anos. Eu gostaria de parabenizar a FIP, agradecer imensamente o convite.
e dizer que assim, a nossa experiência com regularização fundiária, esse departamento de REURB, né, hoje chamada REURB, tem só 4 anos, né? A FIP faz regularização fundiária há décadas, né? Então, assim, a gente vem aqui com uma contribuição que com toda a reverência à experiência dos profissionais que aqui estão no tema, né? Mas a gente quer trazer uma visão particular do registro de imóveis, e, nesse sentido, a gente fica muito feliz de ver que um problema que é multifacetado, que é, né, multidisciplinar, ele considera... né, assim, se o problema é multidisciplinar, a solução também será multidisciplinar. Então, a gente vem aqui dizer, do lado do registro de imóveis, como a gente vê algumas nuances desse processo, né? Eu peço desculpas, eu não pude estar aqui na parte da manhã, peguei só o finalzinho da palestra do doutor Eduardo. Eu estava no Tribunal de Justiça, hoje está sendo aberta a Semana Nacional de Conciliação, e um projeto de Itabira, de parceria do Registro de Imóveis com o Sejusc, que é o Centro de Solução de Conflitos e Cidadania, né? É uma instância judicial, pré-processual, em que se tenta fazer uma conciliação antes de abrir o processo, né? Efetivamente. É um projeto nosso que foi aceito, hoje foi objeto de portaria do Tribunal de Justiça, e a gente vai levar a regularização fundiária para um contexto específico daquelas tipologias que a doutora Mônica apresentou aqui mais cedo, que naquelas situações em que há um parcelador irregular, privado, né, porque a via eleita é uso capião, né, vai ser uso capião como forma de titulação. E tem outras restrições. No caso nosso lá, infelizmente, o município ainda não focou, ainda não está com toda a sua... né, embora a gente tenha se esforçado no trabalho de sensibilização disso, o município ainda não está com a possibilidade ou a atenção inteiramente voltada para o tema da regularização fundiária, embora, na nossa visão, seja um tema urgente para a nossa cidade. Então, eu estou dizendo isso para mencionar para vocês que, em breve, teremos um novo ator no contexto de regularização fundiária, que não é um novo ator, né, por assim dizer. Na verdade, os conflitos fundiários eles vão, idealmente, ser resolvidos de uma nova forma, através de conciliação. Os tribunais de justiça Brasil afora, Minas está, né, nessa esteira de outros estados já um pouco mais adiantados, mas queremos ser vanguarda, né? Essas foram as palavras do presidente do tribunal hoje. Na esteira de estados como Rondônia, Piauí, né, Pernambuco, para trazer a atenção do judiciário, né, porque eu acredito que há uma fungibilidade, né? Se o município não toma a rédea, não toma a frente do processo, por que não a gente tentar resolver com outros agentes estatais, né, ou, inclusive, com a iniciativa privada, né? O importante é a gente ter a dimensão desse problema, porque requer realmente a atenção de todo mundo que pudesse dedicar a ele. Bom, esse esforço que o CORE, né, os registradores de imóveis vêm fazendo, já tem algum tempo. Nós viemos discutindo bastante em parceria com a OAB, na pessoa do Dr. Eduardo Moreira Reis, e com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, especialmente com a doutora Marta Lacher, que, infelizmente, não pôde estar aqui hoje mais cedo. Essa parceria, que deu origem a um termo de cooperação técnica, iria gerar um manual, né, de regularização fundiária assinado pelo Ministério Público, pela OAB e pelo CORE. Então, a gente estava tentando construir entendimentos para aplicação de algo que a gente entendia, particularmente, aí eu digo pelos registradores, um pouco nebuloso com relação aos institutos que havia e quanto à extensão da aplicação deles no contexto da Lei 11.977. Eu digo aqui um exemplo, por exemplo, o auto de demarcação urbanística, que estava previsto só como regularização de interesse social, a gente conseguiu construir com o Ministério Público, com a OAB, o entendimento que ele poderia valer, claro, desconsiderando a fase titulatória da legitimação de posse, para interesse específico. Por quê? O auto de demarcação, no contexto registral, ele era uma bênção, porque ele regularizava praticamente qualquer situação independente, praticamente, da conformação do imóvel, se tinha parte de algumas, várias, ou sequer matrícula conhecida no registro de imóveis. Então, do ponto de vista do registro, isso era muito necessário.
né? Então, a gente demorou um tempo significativo com essas tratativas. O manual, infelizmente, estava 95% pronto, né, Eduardo? Assim, infelizmente, não o publicamos, mas veio a medida provisória 759 e a medida provisória veio causando realmente uma mudança de paradigmas, né? Então, pessoal, vou começar com uma brincadeira. Eu não sei se vocês conhecem, como eu disse, eu sou registrador em Itabira, então eu vejo esses fora de estrada quase todos os dias. Assim, é só abrir a janela do quarto. Não, por enquanto não, porque, olha só, esse é um modelo Caterpillar 793F, então ele é a última geração, ele é autônomo. Eu já chego lá. Você já está lá na frente. Você já está 10 anos na frente. Pessoal, foi mais ou menos olha o tamanho da escada perto do contexto ali, a escada com escala humana. Foi mais ou menos isso passando por sobre o sistema registral, a medida 759. E foi um susto, né, inicial, porque a gente, especialmente nesse contexto que eu mencionei, que a gente vinha se esforçando. Tem o estranhamento natural. Se vocês pegarem assim, discussões históricas nossas aí do CORE, a gente estava bastante assustado, e eu faço isso, já comentei com o Dr. Silvio Figueiredo, né, do Ministério das Cidades, ex-diretor de Assuntos Fundiários do Ministério das Cidades, está aqui presente. Foi um susto, né? Mas a gente viu, né? E assim, a gente viu que assim esse susto que a gente tomou, a gente depois vai se acostumando com os institutos que foram criados e vendo que, né, entendendo o espírito com que foram feitas as alterações, a gente vai vendo esse fora de estrada de uma outra maneira, né? E a gente sabe, e podemos falar isso assim com tranquilidade, a gente sabe e a gente reconhece, como se posso falar aqui em nome dos meus colegas, a gente reconhece que vimos aqui hoje, né, algumas reclamações sobre algumas compreensões que os registradores de imóveis têm. Eu digo para vocês, não é mole, não era mole na Lei 11.977, e esse Caterpillar 793F trouxe muito mais tranquilidade do ponto de vista da dinâmica de trabalho no registro de imóveis para absorver a regularização fundiária. Ok? Então, assim, foi só um susto, né? Bom, eu vou dar exemplo das, entre aspas, tratoradas que a gente viu que a lei, né, principalmente a medida 759, ela foi bem aplainada com a lei 13.465. Uma delas, por exemplo, a titulação por via da legitimação fundiária, né? Um dos grandes, assim, havia dúvidas sobre as aplicações das formas de titulação na 11.977, mas a legitimação fundiária, pessoal, é um instituto que eu brinco que tem aquele ditado, né, que tem remédio para tudo, menos para a morte, né? Pois para tudo que não é a morte, tem legitimação fundiária como remédio. Dá para regularizar praticamente qualquer coisa com essa forma de titulação, tá? Se a morte foi antes de 22 de dezembro de 2016, inclusive, dá para aplicar a regularização fundiária até para ela, porque ela se aplica a casos de problemas de sucessão, em que você tem lá um parcelador irregular que não está mais entre nós, e aí você pode usar a legitimação fundiária. Mas se foi depois, aí, como já dito aqui, bem dito, né, pelo Bernardo, você, preferencialmente, talvez, se não for o caso de ele usar o uso campeão, você faz a legitimação de posse. Outra questão, pessoal, outra roda de fora de estrada em cima da sistemática registral, né? E a gente não tem amor à forma, tá, pessoal? É só porque a lei manda, a gente tem que fazer. Não tem, vamos exercitar um pouquinho de empatia, né? A gente tem que ser fiscal do exercício, fiscal do cumprimento das normas. Então, não tem como ser diferente, né? A não ser com um fora de estrada.
o registro da CRF é uma forma assim, muito simplificada, assim, traz muita simplificação para o processo de registro. Muito mesmo. A gente só faz uma observação. Como dito aqui mais cedo pelo Bernardo, a CRF ela tem potencialmente duas conotações. Uma objetiva, relativa ao objeto imóvel do parcelamento, né, a aprovação do parcelamento e tudo. Uma facultativa, que é a titulação. Quando vocês forem usar a CRF na plenitude, ou seja, também para titulação, tragam junto uma tabelinha de Excel, um arquivo de Excel, porque é esse o benefício do processo ali, né? Bom, porque é uma titulação por Excel, né? Então, assim, é muito simplificado, né? E eu estou sendo jocoso aqui no tom, mas isso é absolutamente bem-vindo, né? O problema não é o impacto causado pelo fora de estrada. O problema real é o impacto que a irregularidade fundiária tem entre nós, né? Esse é o problema, esse é o verdadeiro impacto. Então, nada melhor do que um fora de estrada para lidar com um problema dessa magnitude. Bom, outra questão que nos impactou, assim, isso estou apenas assim citando, porque eu acho que não é realmente um problema, mas, por exemplo, a abertura de matrícula para o direito de laje. Como vocês sabem, a sistemática da Lei 6.015, né, inaugurada em 1976, eu não era nascido, ela tem como fundamento uma matrícula para um imóvel. O imóvel deve ser descrito numa matrícula, né? Isso aqui é um direito diverso da descrição de um imóvel, né? É um direito real sobre coisa alheia, não é direito, né? Não é a propriedade plena. E vai ser objeto de matrícula própria. Então, assim, não sei se é só a superfície que se assemelha, Bernardo. Acho que é também a instituição de condomínio, né? Existe essa dubiedade aí nesse caráter, pelo menos com relação à abertura de matrícula. A outra questão é uma questão muito sensível, e a gente pode, com diálogo, superá-la. Acho que estamos num ambiente bom para fazer isso aqui, com arquitetos, advogados, né, talvez engenheiros e registradores. Acho isso importante a gente se debruçar sobre o tema. Achei muito interessante a exposição aqui do Marco. Eu fiquei curioso, viu, Marco? Depois eu vou te fazer uma pergunta sobre qual é a sua hipótese para o pessoal estar querendo averbar a construção, regularizar a construção no registro de imóveis. Essa averbação que está prevista na lei como mera notícia, né? Porque essa questão existe uma conotação em torno da responsabilidade sobre a certificação. Vocês sabem isso melhor do que eu, que é a anotação de responsabilidade técnica sobre a certificação de habitabilidade de uma construção, né? Diversos municípios têm a regra do habite-se, né? Como construir para... E são poucos os municípios, no entanto, que falam como flexibilizar a construção, né? Como flexibilizar a aprovação de uma construção irregular, né? Então, assim, quando os municípios não têm essa lei flexibilizante, o resultado é essa construção ela vai estar numa espécie de limbo jurídico. Portanto, eu estou dizendo dessa questão da mera notícia, porque ela aponta numa direção, a nosso sentir, muito correta, de que a regularização deve perseguir a etapa final de regularização construtiva, porque a gente entende isso como assim uma condição de sustentabilidade econômica para o processo de regularização fundiária, tá? Eu ia fazer uma brincadeira aqui com esse mera notícia, porque estamos na época das fake news, mas eu vou passar rapidinho o slide para ninguém tirar fotos, tá? Depois eu passo. Bom, pessoal, e assim, o verdadeiro impacto, como eu estava dizendo, é o impacto da irregularidade, né? Isso não é nem novo para ninguém que está aqui, né? Então, mas como que a gente vê a questão sobre a perspectiva registral e assim dizendo do aproveitamento econômico a serviço do desenvolvimento econômico das cidades, né, dos cidadãos, das empresas, né? Eu falo isso assim um pouco penalizado com o contexto em que eu sou registrador de imóveis. Eu venho tentando martelar na cabeça de administradores públicos lá do meu município, o Eduardo é testemunha disso,
fazer regularização fundiária e como é difícil sensibilizar, né? Agora, a Vale me ajudou, né, nessa sensibilização, porque eles anunciaram para a Bolsa de Nova York que o minério em Itabira dura só 10 anos. Né? Então, assim, a gente tem uma janela de tempo muito especial para fazer regularização fundiária, porque depois não precisa, não. Né? Quem vai querer ficar numa cidade deserta? Né? Vai ser o problema de atrair pessoas para lá, eu vejo assim, pelo menos. E por que eu digo isso? Por que eu digo que isso especialmente me comove? Porque, para mim, como registrador, estando lá de cá do balcão, é muito cristalino isso, e por isso eu fiz a pergunta à doutora Mônica sobre as experiências de titulação coletiva, doutora Mônica. Porque, para mim, imóvel, a gente trabalha com isso. Né? Imóvel tem duas funções. Uma é dada pela moradia, né? É dada pela posse, então a pessoa a usa para moradia, ou para o comércio, ou para serviço, ou para agricultura, né? Ou para o extrativismo. Isso é dado pela posse. Para isso, não precisa de regularização fundiária. Não precisa de regularidade formal. A gente precisa de regularidade formal para alavancagem econômica. Né? Vamos fazer só uma volta no tempo aqui de 168 anos, não sei, 1850, eu sou ruim de conta, a Lei de Terras. Enquanto hoje o mundo desenvolvido estava fazendo regularização fundiária, estava fazendo talvez a reforma agrária, o Brasil estava criando uma lei para excluir os futuros ex-escravos de terra, né, e outros do acesso à terra. Né? Então, criou-se essa presunção de devolutividade da terra para interditar acesso, para continuar sendo mão de obra barata, né, para um contexto em que a escravidão fosse extinta. O que veio a ser 30 e poucos anos depois, 38 anos depois. E o que as leis agora de regularização fundiária fazem é permitir a propriedade. E propriedade, se a gente dá esse direito às pessoas de forma coletiva, ou de uma forma que ela... recebi a matrícula da minha casa, que ótimo, agora eu pago IPTU. Né? Então, assim, a propriedade ela tem que ser utilizada, potencialmente, a meu ver, doutora Mônica, utilizada para essa função, que é de dinamizar a economia, de se colocar a serviço, esse crédito ali subjacente, a serviço da melhoria da vida das pessoas, de uma maneira que as respeite e as respeite em sua dignidade, de modo que elas se assumam senhoras do seu destino. É claro que, né, deve ser um crédito ali com talvez um Sebrae ensinando uma atividade, ou com um crédito para que elas melhorem a condição de moradia, né? Para elas podem ser tuteladas de uma maneira mais digna. Né? E essa conotação da propriedade formal para alavancagem econômica, isso a gente vê assim, no contexto, por exemplo, que eu vou citar aqui da Vale. Cito para vocês aqui esse exemplo. Isso aqui é uma cédula de crédito que nós temos registrada lá em Itabira. A Vale fez uma operação de 700 milhões de reais. Adivinha o que ela deu em garantia? Isso aqui sequer foi para investimento lá, infelizmente. Foi para investimento lá no Maranhão. Né? Fico feliz pelos maranhenses. Mas, olha lá, a taxa de juros, 8,8% ao ano. Um SFH, qual que é a taxa de juros? É próxima disso. Né? E, assim, eu faço esse alerta porque, se a gente não permitir que as pessoas tenham acesso a crédito, essas pessoas, né, eu estou aqui especialmente me referindo à regularização de interesse social, elas estão na maior taxa de juros do planeta. Né? Então, assim, e eu acho que essa forma de titulação, que respeite a dignidade delas, é uma forma que respeita também a dinâmica da vida. Né? Porque obrigar as pessoas a se manterem numa coletividade ou restringir a possibilidade de elas venderem, me parece ignorar fatos básicos da vida. A morte. Né? A mudança de emprego, às vezes a mudança social para melhor. Né? Então, são essas as ponderações que eu faço, assim, respeitando muito o posicionamento da doutora Mônica, que
tem, obviamente, muito mais experiência que eu no assunto. Aqui, essa para nós lá é a famosa matrícula 13.521 das Minas da Vale, que foi dada em garantia. E eu falo isso, pessoal, não é de ignorando o contexto lá, não. Eu tive esse despertar para essa regularização com essa função econômica, ouvindo um exemplo de uma líder comunitária que eu acompanhei numa vinda à cidade administrativa em 2011. Eu tinha acabado de chegar a Itabira. A dona Rosinha, foi a caravana de Itabira para a cidade administrativa, né? Conversar com o pessoal da Rural Minas. A dona Rosinha, lá pelas tantas na reunião, ela virou-se para o presidente da Rural Minas e disse: doutor, eu não quero esses documentos que vocês dão para a gente, que a gente pode plastificar, colocar na parede, chamar os vizinhos para ver, mas não faz nada com isso, não. A minha filha está com 17 anos, o sonho dela é montar um salão de cabeleireiro, e eu quero fazer igual o rico faz, pegar dinheiro no banco, continuar morando lá onde eu moro, pegar dinheiro no banco e deixar minha filha suar o suor dela. Né? Porque morar, doutor, eu já moro, tem 40 anos no mesmo lugar. Eu preciso de dinheiro, né? O que ela diria eu preciso da regularização, chegar ao ponto de eu ter acesso a crédito. Fazer o que a Vale fez. Né? E aí, pessoal, sob a perspectiva registral, o que é necessário a gente fazer para a dona Rosinha ter esse acesso a crédito, ou para o Sozé, meu xará, que for comprar o imóvel da dona Rosinha, ou da filha dela daqui a uns anos, quando ela falecer, o que é necessário, do ponto de vista registral, para isso acontecer? É necessário que a regularização fundiária vá até a etapa regularização construtiva. Tá? Que a gente discuta o conceito de mera notícia, que a gente trabalhe em cooperação para entender, compreendendo as questões da arquitetura social, compreendendo as questões da responsabilidade técnica, compreendendo todas essas questões. A gente sente para conversar porque a dona Rosinha precisa montar um salão de cabeleireiro para a filha. Então, do ponto de vista registral, temos a primeira fase, que é objetiva, todos aqui sabem, né? É de relativo ao objeto imóvel. Então, é o parcelamento, é o fatiamento da gleba. A atualização dominial, que é essa atribuição de direitos que a gente pode praticamente trocar pelo sinônimo legitimação fundiária. Mas precisa dessa etapa de regularização construtiva que a lei federal aponta, muito bem apontado. É aquela velha história, né? Quem não sabe o que procura, não encontra quando acha. Essa lei achou um ponto muito importante. Né? Méritos dessa lei ao apontar para a necessidade de regularização construtiva. Só que, para isso, precisa dos municípios terem uma própria legislação de regularização construtiva, de flexibilização construtiva. Porque a gente não pode ser cínico, né? Não foi construído conforme a lei, mas também não vou mandar derrubar. E aí fica naquele limbo jurídico que não serve para a função plena do imóvel, que é a alavancagem econômica. Né? Então, é preciso que as leis municipais, e aqui eu estou dizendo isso né, como sugestão para a FIP, para que tenha essa atenção de tentar. Eu sei que arquiteto não gosta de lei de anistia construtiva, eu respeito isso. Mas não dá para a gente tratar o tema, que é um tema assim, de suma importância para o desenvolvimento econômico do país, sob um ponto de vista apenas sectário. Né? Assim, a gente tem que sentar para conversar. Né? Bom, e por que isso é tão importante? Porque o banco só financia. Se a dona Rosinha vai vender o imóvel para o Sozé não tem dinheiro para pagar à vista, adivinha, isso é mato. Né? Então, isso é quase 100% das transações. São raras as transações à vista. Quando chega à vista, na verdade, fez um contratinho informal, pagou a prazo, e aí vai lá e faz a escritura. Então, a pessoa não ter dinheiro para comprar todo o imóvel é regra, né? É toda uma economia de uma vida. Para ela conseguir financiamento na Caixa, o imóvel precisa ter habite averbado na matrícula.
né? Não tem linha de crédito, não tem linha de financiamento nesse contexto que não a habitacional que requer essa verbação de construção. Que agora, no contexto da REURB, a gente discuta a forma como isso vai ser levado ao registro de imóveis. E a gente está absolutamente aberto para viabilizar isso, escutando todas as sugestões e construindo isso conjuntamente. Mas isso precisa estar na matrícula. Né? Bom, meu tempo está acabando. Eu só queria assim, fazer um outro alerta. Não adianta a gente chamar essa população de baixa renda para a formalidade com a mão, né? Vamos regularizar o seu imóvel, está aqui. E aí, no ano seguinte, expulsa com o pé, obrigando-a a pagar um IPTU do valor cheio, lá, porque agora o município fez todo o processo de atualização de pauta de IPTU, e agora ele vai ter que pagar o valor cheio. Tem que ter um IPTU social, entre aspas, para esse convite ser gradual à formalidade. Né? A pessoa está acostumada com todo um contexto ali de informalidade, a internet dela é a gato, a energia é a gato, o emprego é informal, aí, de repente, ela tem uma matrícula, que maravilha, tenho que pagar IPTU. Tchau, IPTU. Ela vai se rebelar contra o prefeito que der título. Né? E é natural isso. Então, tem que ter esse acompanhamento das leis tributárias municipais para essa gradualidade no convite à formalidade. E uma coisa que, felizmente, conseguimos colocar em Itabira é o CTM. Né? Pelo amor de Deus, planos diretores de 2018, 2019, como diz o Deus me dibre, né? De planos diretores que não tenham CTM, gente. É uma ferramenta sensacional de gestão territorial, a serviço de inteligência geográfica, a serviço da administração municipal, da racionalização de recursos. Né? Tem que ter isso nos planos diretores. Né? Assim como é obrigatório ter um capítulo de regularização fundiária, é obrigatório ter um CTM, não é possível, né? Que essas ferramentas não estejam disponíveis. Eu fiz um termo de cooperação técnica lá com o município de Itabira, e eles me passaram os dados de fazenda. Isso aqui é de 2014. Isso aqui é o mapa da renúncia fiscal, da renúncia de receita em Itabira. Tudo que está em vermelho aí é bairro que tem, às vezes, 500, 1.000, mais de 1.000 imóveis, e alguns tiveram 0 ITBI recolhido no ano. Isso aqui é renúncia fiscal, já estamos em contato com o Ministério Público. Né? Assim, o Ministério Público vai entrar com ações contra prefeitos que não fazem regularização fundiária, porque não é só a renúncia ao IPTU que está lá, aquele IPTU que foi dito aqui de Itabirito, né? Um IPTU assim, muito baixo, né? Assim, que não faz frente às necessidades de arrecadação municipal. É o ITBI. O ITBI tem um potencial arrecadatório gigantesco. Eu agradecendo ao doutor Silvio aqui, eu cito o dado do Ministério das Cidades. 80% dos municípios brasileiros têm até 20 mil habitantes. A arrecadação em 2016, com esses impostos municipais, foi de 809 milhões de reais. Se tivesse sido feita a regularização fundiária, essa arrecadação seria de 4,3 bilhões de reais. Dá para pagar toda a regularização no primeiro ano. Né? Então, assim, é muita miopia esse não investimento em regularização fundiária. Nós temos assim, que fazer um grande trabalho de sensibilização, porque não é possível que esse dinheiro está lá, infelizmente, morto. Né? Assim, eu sei que também não pode... a gente talvez não seja bem-vindo aqui falar de Hernando de Soto, mas é verdade. Né? É um patrimônio morto, que não está a serviço das próprias pessoas, não está a serviço do poder público, não está a serviço do desenvolvimento econômico, né? E está ali, latente, precisando ser olhado. Né? Bom, eu não sei quanto tempo eu tenho, eu queria só dizer para vocês da nossa atuação enquanto associação. Tá? A gente fez parcerias institucionais com o Ministério Público, com a OAB, com a Associação Mineira de Municípios, com a Coab, palestras, cursos, atendimento dos colegas de dúvida, pelo Estado inteiro.
A gente desenvolveu um mini aplicativo assim, direcionando as regularizações possíveis com base na Lei 11.977, mas a gente publicou isso um mês antes da medida da MP 759. E a gente estava com esse 90% concluído do manual aí a gente agora, o Ministério Público, a doutora Marta certamente iria falar isso, o Ministério Público optou, e a gente respeita, por publicar um manual próprio do MP. A gente, assim, seria bom ela estar aqui, e porque não está, eu não vou fazer uma dialética unilateral, mas a gente tem posições que a gente discorda do MP frontalmente. E aí, diante desse cenário que a gente vê que a regularização fundiária não pegou, a gente quer pegar esse input que foi dado pela nova lei e ver o que é possível a gente rever na nossa postura enquanto classe para estar a serviço dessas coisas que eu estou dizendo aqui, né, que é desenvolvimento econômico, que é a gente levar cidadania, dignidade para as pessoas, né, plenitude dos potenciais aí, sociais e econômicos do nosso país. E sustentabilidade econômica para isso. Mas a gente vê que ainda, hoje, assim, os cartórios, isso foi dito aqui mais de uma vez, são vistos como, de certa maneira, um entrave. Como eu disse, eu estou do lado de cá do balcão, eu sei como é que é duro. Né? A gente não pode, às vezes, tangenciar né, assim, normas que são frontais. Então, a gente tem que fazer as exigências que a própria lei aponta. É claro que a gente faz isso com base em entendimentos jurídicos e tudo, mas a pergunta fundamental que a gente se fez é como que a gente pode mudar ou tentar mudar os cenários futuros? E aí a gente achou o Wally, né? Os registradores, assim como o juiz, né, assim como a jurisdição, o registro de imóveis ele é inerte. No seguinte sentido, se você tem uma escritura, lavrou ela e coloca ela debaixo do braço, eu não posso tirar ela debaixo do seu braço. Né? Eu não posso, você lavrou uma escritura, vem cá, vou registrar contra a sua vontade. Né? A pessoa tem o direito de querer registrar ou não, arcando com o ônus de não ser havido como proprietário se não fizer o registro. Mas o registrador não pode, ele não é legitimado lá do artigo 14 para fazer regularização fundiária. Né? E não deveria ser mesmo. Né? Alguns novos protagonistas aí, Ministério Público, Defensoria Pública, é mais óbvio que eles possam. Mas o registrador de imóveis não. Né? Ele é o recebedor final da documentação, ele participa de alguns pontos anteriores no processo, mas a parte final é fazer esse filtro de legalidade de todo o processo no final. Né? Ocorre que o registrador de imóveis na ponta é uma coisa, a associação dos registradores é outra. É uma pessoa jurídica, né, de direito privado. Acho que ela é ontologicamente legitimada, mas a gente quis ressaltar isso. A gente quis alterar o nosso estatuto para ficar bem claro que o nosso papel vai mudar. Né? Então, não o do registrador, mas da classe dos registradores estando a serviço de levar a regularização fundiária na veia para esse Estado. Então, a gente alterou o artigo 2º, inciso 17 do nosso estatuto, para prever o seguinte: é objetivo do Colégio Registral Imobiliário de Minas Gerais atuar ativamente na promoção da regularização fundiária urbana e rural, contribuindo para a viabilização do acesso ao sistema registral a situações altamente informais. Na verdade, não ficou com essa redação exata, não, essa tinha sido a minuta sugerida, mas a ideia é essa. Então, o CORE, pessoal, hoje, e isso assim, não partiu da gente. Isso foi um diagnóstico de uma demanda que nos foi formulada pelos municípios. Assim, a gente fez um evento, né, Ana, participamos do evento da AMM, na verdade, da Associação Mineira de Municípios, e os prefeitos quase laçavam a gente pelo braço pedindo ajuda para fazer regularização fundiária. Né? Então, assim, os prefeitos que já estão sensíveis, que infelizmente não é a totalidade dos 853 prefeitos municipais do Estado,
já sensíveis, vem nos registradores a possibilidade da gente fazer o processo fluir sem gargalos, né? E a gente aceitou o desafio, fez essa alteração, e a gente sabe que a contribuição que a gente pode dar para esse problema multifacetado é a jurídica mesmo, né? Jurídico-registral, que não deixa de ser importante, né? E a gente quer fazer parcerias institucionais. Fica aqui o convite à FIP, fica o convite ao CAL, fica o convite ao CREA. Quem mais? A se juntar a esses termos de cooperação técnica que já fizemos com a OAB, já fizemos com a Associação Mineira de Municípios, a Coab, né, o Ministério Público. Estamos em parceria informal com o Ministério das Cidades. A presença do Dr. Silvio aqui simboliza isso. Estamos fazendo treinamentos com registradores para a gente ampliar o universo de registradores que tenham, e fazendo isso de maneira regionalizada, idealmente, né, para que as diversas regiões do Estado estejam afinadas quanto aos entendimentos que o CORE tem, e o CORE não vai ter entendimento isolado, é sempre em parceria com essas entidades, então é importante a gente formalizar isso e, enfim. Bom, e uma última coisa, é um diagnóstico que vai contra um imaginário popular, que foi muito instrutivo nas reuniões que a gente fez com o Dr. Silvio, com relação ao porquê de se prever na Lei de Regularização Fundiária um fundo para registradores, um fundo de ressarcimento de atos gratuitos. Já estou concluindo. O diagnóstico do Ministério das Cidades vários registros de imóveis eram gargalos nos processos de regularização fundiária, quer dizer, já de start, né, já de início, por uma questão de custeio. Os registros de imóveis, 51% dos registros de imóveis no país, olha como isso vai contra o imaginário popular. Nós estamos no estado rico da federação. 51% dos registros de imóveis no país não tinham condição de fazer REURB gratuitamente. Não tem condição de contratar um funcionário para ficar ali dedicado a REURB. Então, esse fundo foi criado para ressarcir atos gratuitos em REURB-S, para poder capitalizar onde não está capitalizado, para poder fazer frente a esses investimentos que são necessários aí para viabilizar tudo isso. Bom, pessoal, eu só tenho uma última informação, que é que o Ministério das Cidades, pelo que a gente sabe, irá, em breve, salvo engano, coisa de 15 dias, fazer um lançamento do programa Avançar Cidades, Avançar Desenvolvimento Urbano, que vai ter 3,6 bilhões de reais para todos os serviços em REURB, né? É uma linha para os municípios acessarem. E tem, além disso, duas linhas, uma de 3,4 bilhões e uma de 4,2 bilhões, uma de saneamento e uma de mobilidade, que são complementares à regularização fundiária. E isso é uma preocupação nossa também. Assim, a gente quer, às vezes, tentar, sabendo que a gente é só registro de imóveis, no contexto que depende de todos os senhores aqui. Mas a gente quer ser viabilizador desse ligar de pontas aí entre, às vezes, municípios que não sabem como captar recursos e onde está o dinheiro, né? Então, é importante dar essa informação de que há recursos, haverá em breve, 15 dias, essa publicação ou republicação, talvez, não sei, do programa Avançar Cidades, mas especificamente para regularização fundiária. Ok? Pessoal, muito obrigado. Estou à disposição aí e, principalmente, o CORE, né, o Colégio Registral Imobiliário de Minas Gerais, está à disposição das senhoras e dos senhores para a gente fazer REURB no estado inteiro. Beleza? Muito obrigado. Boa tarde aí a todo mundo. Vamos abrir agora para as perguntas. Peço que utilize o microfone e se faça a devida identificação. Eu queria fazer uso do privilégio de estar sentado aqui em cima de novo, para começar perguntando
Não preocupe, eu não vou falar mais nada. Dado o horário, para prestigiar quem está aqui na plateia, eu vou tentar só tomar um pouquinho do tempo, que é de vocês também, mas não poderia deixar de registrar que eu achei assim, acho louvável o empenho demonstrado pelos dois palestrantes desse painel aqui, que mostra a importância de todos os atores envolvidos na regularização fundiária estarem engajados nessa questão. Acho que a pergunta hoje não é mais se regulariza ou não, se aplica a lei ou não, é como. Não cabe mais ficar questionando a regularização fundiária. E foi muito clara na fala dos dois palestrantes aqui a importância de que, de um lado, né, assim, representando 853 municípios aqui, o Marco Aurélio, né, mostra como é importante o poder público estar vestindo a camisa da regularização, e a regularização só sai se o poder público municipal realmente se dispuser a se envolver, a capacitar e estar assumindo o protagonismo no processo, ainda que não seja com corpo técnico próprio, mas pelo menos dando a possibilidade, ou permitindo que o corpo técnico ou a consultoria, né, contratada possa viabilizar esse processo, e do lado dos registradores essa sensibilidade, essa abertura para o diálogo, que é imprescindível, porque, como o José Celso falou, é a ponta final da regularização fundiária, na formalização do processo. Eu queria fazer uma pergunta bem objetiva, assim, primeiro para o Marco Aurélio aqui. Se nesse processo, você ressaltou a equipe técnica da prefeitura, contratada e tal, mas qual foi o grau de envolvimento da Procuradoria do município nesse processo de regularização? Eu queria também fazer uma provocação, tal como o Eduardo Reis. Tem algum procurador municipal aqui? Se bem que agora é até sacanagem perguntar, mas assim... Eu suponho que mais cedo também não teria. Não é do hábito dos procuradores municipais se envolverem nesse tipo de discussão, infelizmente. E seria muito, né, e é muito importante que eles participem dessa discussão, porque, por vezes, a prefeitura está lá com a Secretaria de Habitação, de Planejamento, o meio ambiente, todo mundo alinhado, o setor social, o cartório está conversado, o Ministério Público é parceiro, a equipe técnica está todo mundo azeitado. Incrivelmente, o processo de regularização para na mesa do procurador do município. Não porque tem prazer, né, sádico de sentar em cima do processo, porque simplesmente desconhece os procedimentos, os instrumentos, etc. Então, é muito importante essa capacitação. E, para o Zé Celso, eu queria perguntar, aqui em primeira mão, não precisa ser, pode ser até fora do microfone, assim, que dia que sai a atualização do provimento do Tribunal de Justiça, de acordo com a Lei 13.465, eu sei que está lá discutindo com os excelentíssimos desembargadores, assim, mais proximamente. É só isso. Então, a princípio, só para poder passar essa questão do envolvimento da equipe da prefeitura, quando da contratação da FIP para que ela pudesse estar junto com o município para poder fazer esse trabalho, o nosso jurídico estava presente, e a gente tem uma peculiaridade. O município de Itabirito tem duas procuradorias, uma contenciosa e uma consultiva. A consultiva é uma que fica diretamente com o prefeito ligado, dando as informações de dia a dia de secretarias, o que é que precisa ser feito, e a contenciosa que vai para o embate jurídico mesmo. E essas consultorias, a consultiva é que ficava diretamente com a gente, ajudando a trabalhar. E agora, devido a tudo ser judicializado dentro do município, que isso acaba sendo um problema muito grande, porque entrava a máquina pública, cada secretaria ela tem um advogado. Então, acaba que facilita demais o processo. A gente foi acompanhando, a própria FIP também disponibilizou um advogado junto dentro do processo para poder acompanhar, isso facilitou bastante, mas a gente também tinha um advogado dentro da Secretaria de Urbanismo que acompanhava passo a passo o que estava acontecendo. Então, foi bem tranquilo o processo e ele caminhou dentro de uma formatação que foi interessante para o município, que chegou no resultado que a gente tem hoje. Sobre essa pergunta, Itabira, e eu fico feliz, viu, Marco, de saber que Itabirito faz REURB, e confesso que eu não sabia, porque muita gente fala, vou lá em Itabira saber como é que é a regularização fundiária. E o pessoal confunde Itabira com Itabirito, que é assim, né? Toda hora. Então, eles vão lá em Itabirito e vão ver REURB lá. Talvez mais do que em Itabira. Bom, a Procuradoria do Município, eles não têm assim, expertise nisso e tudo. A gente, no plano diretor, sugeriu a criação
de algo que eu acho muito bem-vindo e tem pouco tempo de instalação, mas eu acho que ficou uma boa sugestão que a gente fez ao plano diretor, que é a criação de um Conselho Técnico Municipal de Regularização Fundiária. Esse Conselho Técnico ele tem todas as secretarias municipais, a Procuradoria, e convite obrigatório ao Ministério Público e ao Registro de Imóveis. A promotora, a doutora Juliana, lá, que é de Habitação e Urbanismo, é uma frequentadora assídua das reuniões, assim como eu também. Sempre estou lá, ou minha substituta. Então, é uma boa sugestão para, talvez, encurtar caminho nas soluções jurídicas, porque vira uma solução conjunta para um problema multidisciplinar. Então, é uma boa sugestão. Só uma observação, você perguntou aí da questão do provimento da corregedoria. Hoje, lá no lançamento do projeto Mãos Dadas, né, que foi um projeto em parceria com o Sejusc, tinha mais de 60 juízes e desembargadores lá, viu? Então, eles agora foi objeto de uma portaria conjunta da presidência, da corregedoria, da terceira vice-presidente do tribunal, para fazer a regularização fundiária. O tribunal amanhã vamos fazer uma reunião com o tribunal para discutir o fundo de regularização fundiária de interesse social. E a corregedoria já oficiou o CORE, de maneira assim que a gente ficou extremamente feliz e está se dando esse trabalho. Já consultou o CORE para a redação do provimento. Então, assim, era uma demanda antiga nossa, né? Há 4 anos a gente já está se dando esse direito de falar antigo. Mas era um pleito nosso de poder participar da construção dessas soluções que vão estar no provimento, que a gente depois vai ter que cumprir, talvez, mais que a lei, como você disse, né, Bernardo? Então, assim, acho que é coisa para o início do ano que vem, já vai ter o provimento. Liliana, da Fundação. Eu tenho uma pergunta para o José Celso. Eu queria saber de que forma que nós, né, consultores, poderíamos contar de uma forma mais efetiva com o cartório, numa etapa aí que é bem desafiadora para a gente identificar a origem da propriedade, né, as matrículas de origem. É uma etapa bem desafiadora, né, Luiz? A gente está, por exemplo, o caso do município de Confins, é um município que era distrito de Lagoa Santa. Então, como a irregularidade é muito grande, hoje está na comarca de Pedro Leopoldo, mas aí a origem ainda está em Lagoa Santa, e aí, como é irregular, ainda está lá em Santa Luzia, que é o cartório de origem. E identificar essa origem da propriedade ali está sendo bem desafiadora. E aí fica um trabalho muito de detetive nosso, enquanto equipe, para pegar e identificar confrontantes, e ir até o cartório. Então, assim, a gente não consegue fechar uma pesquisa cartorial de uma forma completa, né? Então, a gente começou pelo cartório de Pedro Leopoldo, Lagoa Santa, então agora no de Santa Luzia. Sejam bem-vindos a Itabira, tá? Não, tomara que não chegue até lá no cartório de Itabira, né? Mas, assim, é um desafio muito grande essa questão da identificação da origem da propriedade. É muito mais um trabalho nosso de detetive do que do próprio cartório, né? A gente tem que levar o número de matrícula, se teria alguma outra forma. E uma outra questão, em uma etapa posterior da de registro, porque também a gente tem uma listagem padrão aí de documentação que a gente exige na fase de cadastro das famílias, uma lista de documentação básica. E aí, determinado cartório tem casos específicos que exigem alguma coisa muito específica. A gente não poderia padronizar também para esses casos de regularização para todos os cartórios, né? Porque depois você já cadastrou, já coletou a documentação. Aí, quando chega lá no final, aí volta toda para recolher um documento específico, para cumprir uma exigência específica daquele cartório. Então, se teria uma forma da gente padronizar, e principalmente nessa questão aí da busca da origem da propriedade, se tinha alguma forma que o cartório contribuísse para essa etapa de pesquisa também. Tá. Olha só, vamos exercitar a empatia, né? Deve ser realmente um trabalho bem difícil esse aí de pesquisa. Esse trabalho, na verdade, vocês têm de pesquisa documental, é o que nós temos também, né? Então, essa olha só, é preciso a gente olhar o boicote. É preciso a gente olhar como é feito o processo de registro, né? Assim, historicamente. Essa circunstância que você narrou, de ter havido sucessão de circunscrição territorial,
Era Santa Luzia, depois virou Vespasiano, depois, né? Isso aí já demonstra o tempo, talvez, da ocupação urbana ali, talvez, né? E talvez remonte a um tempo em que a sistemática era da transcrição, né, anterior a 1976. Nessa época, nós temos lá em Itabira 82 livrões de transcrição. Eu não tenho indicador pessoal, ou seja, um livro índice das pessoas ali, confiável. A gente fez isso fotografando os livros. Você abre, a partir do momento que você abre o livro, você pode pular carnaval, porque vira confete, né? Então, assim, é um trabalho muito minucioso de se fotografar para você nunca mais, assim, porque cansa pular carnaval, né, gente? Então, você não tem informação das pessoas, às vezes, e os imóveis, eu brinco, mas é verdade. Lá em Itabira, nós temos uma matrícula aberta em 1987, com a descrição mais ou menos assim. Vai da moita de Paramontaria até a toiceira de bambu, passando pelo Val do Buraco. Tá para procurar esse imóvel? O Confins só está ajudando porque está dando fundos para a lagoa. Está sendo ótimo. Então, assim, é muito difícil o trabalho de busca registral quando você tinha litros de terra lá no não sei que lá do Azedo. É muito complicado. Então, assim, esse trabalho de busca ele tem que ser municiado pelo máximo de informações que vocês tiverem, né? Mas, assim, a gente tem que saber hoje, e olha, a gente critica o instrumento e deve criticar. Qualquer inovação ela deve ser objeto de críticas. Mas olha a importância do instituto chamado legitimação fundiária. A sua pergunta é respondida com a forma de titulação que você vai aplicar. Se você aplica no final legitimação fundiária, você aplica ela com relativa segurança para qualquer que seja o diagnóstico registral que você encontrar. A lei anterior já previa a situação que é a seguinte: o registrador não encontra, não é que não há registro no acervo registral. Tem registro lá, só não se sabe identificar qual, né? E a lei tinha, né, o provimento do CNJ, ele já falava que a gente abre essa matrícula com registro proprietário anterior não identificado. Então, assim, hoje a circunstância de não se localizar o registro anterior, ela não tem, assim, não é um verdadeiro óbice para a titulação. Eu te falo da minha tentativa em Itabira. A gente tem internamente um projeto chamado Projeto Origens. A gente pega a matrícula, porque, assim, idealmente, né, a matrícula atual ela faz remissão à matrícula de onde ela veio. Né, a matrícula do lote faz remissão à matrícula da fazenda, que faz menção da fazenda anterior. Né? Então, a gente está fazendo o trabalho de trás para frente para todas as 40 e tantas mil matrículas lá. Só que aí a gente esbarra em algumas lacunas. Tem matrícula aberta que não tem remissão à matrícula anterior e à transcrição anterior. Então, assim, e a sistemática das transcrições ela era pessoal. Então, se você me vendesse uma fazenda lá em Senhora do Carmo, uma casa em Ipoema, um lote no centro da cidade, a gente podia fazer tudo isso numa transcrição. Então, não tinha informação do imóvel, entendeu? A unidade de referência era a transação imobiliária, era chamada de folho pessoal. Folho, livro, pessoal, porque era importante era a parte negocial né, das pessoas. Não tinha como referência o imóvel. Então, você tem os dois problemas. Quer dizer, a descrição era parca, a rastreabilidade era difícil, quando não impossível, por ausência, né, de informação. Então, você tem esse problema. A minha sugestão é: municípios querem arrecadar. Normalmente, municípios, e a função arrecadatória, por exemplo, para fins de IPTU, o município ele não tem obrigação de cobrar de quem está lá na posse. O possuidor é um contribuinte possível, está lá na lei, como, né, quem é contribuinte do IPTU? É o possuidor, é o titular do domínio útil, é o proprietário. Adivinha quem que o município prefere cobrar? O proprietário. Né? Então, tenta ir lá no cadastro municipal, acha quem é o cidadão que paga IPTU da fazenda, que provavelmente o avô dele tem alguma transcrição no registro de imóveis, entende?
Ó, da nossa experiência nos projetos, sim, o medo que a gente tem a fazer pesquisa cartorária para fins de fundamentação dos diagnósticos de situação fundiária é o seguinte, assim, normalmente, quanto mais informação a gente leva, mais difícil é a busca. A primeira vez que até o Eduardo lembrou aqui, né, quando eu comecei lá nos idos de 2008, a trabalhar com regularização fundiária, a primeira vez que eu cheguei num cartório e abri uma planta de loteamento, assim, e falei, eu queria conversar com o oficial registrador, o atendente riu de mim, falou assim, mas para que isso aqui? Eu falei, não, isso aqui é uma planta de parcelamento, vocês conhecem? Não, aqui é o seguinte, você vem com o nome da matrícula ou você vem com o nome do proprietário, senão você não vem com isso aqui, não resolve nada para a gente. Eu não vou, obviamente, falar qual foi o ofício de registro de imóveis para não constranger ninguém. Pois é. Assim, eu acho louvável essa questão. Assim, meu sonho é esse dispositivo da Lei 13.465, que fala da demarcação de áreas de propriedade não identificadas, ser plenamente aplicável. Você faz a pesquisa fundiária onde é possível, identifica as matrículas, marca a área onde não é possível identificar, pega a planta e manda para o cartório. O que a lei fala é isso. Eu juro para vocês, quando eu li isso a primeira vez, eu tive vontade de rir. Qual é o cartório, mesmo aqui em Belo Horizonte, qual é o cartório que vai conseguir, a partir de uma planta, que seja referenciada com a maior quantidade de dados que seja possível, para conseguir me dar uma resposta Não, você não sobre acha situação litros de terra só porque está fundiária. georreferenciado? Não, enfim, mas é claro que assim, a lei está lá, nós vamos fazer isso. Isso é um instrumento também para o cartório poder me dar uma resposta, ainda que não seja definitiva, uma resposta segura. Ele falou, a partir dos dados apresentados aqui, a busca é negativa e a demarcação vai para frente e titulariza. Mas essa colocação da Liliana é importante, mas porque a gente queria ver assim. Eu acho que o que eu absorvi da sua resposta assim, a vida é essa mesmo. Continua procurando, a gente continua testando lá de cada balcão, vocês do lado daí, um dia a gente chega lá. Assim, pega os moradores mais antigos, vê quem que era, que alguém era dono disso, né? E aí, eu queria só fazer a pesquisa, desculpa, só para complementar, a pesquisa mais fácil nesse caso, porque ela é de duas ordens, ela é objetiva e subjetiva. A gente olha a menção aos imóveis e às pessoas. Vai ser as pessoas, vai ser o avô de quem se ouvir falar, entendeu? Então você tem que fazer uma pesquisa de... E sobre a segunda questão, que eu não respondi, a questão da uniformização, não foi? A padronização. A colega Michele Freire, do Registro de Imóvel lá de Virginópolis, ela está para publicar um livro com um verdadeiro manual de documentação para... mas ela atualizou, robusteceu, ficou... Tem alguns modelos lá. Ela vai publicar, acho que talvez em dezembro, vai ser com a chancela do CORE e tudo. E a gente está trabalhando nessa padronização. Ocorre que, quando esse trabalho é feito a mais mãos, ele fica muito facilitado. Então, por isso, a gente conta com possíveis parcerias aí, institucionais para a gente realmente ver o que está pegando, por que determinado cartório, e tentar fazer uma padronização. O CORE tem uma diretoria de padronização de procedimento. Na nossa diretoria de regularização fundiária, a pessoa que tem se dedicado a isso é a Michele, além da Ana Cristina, é registradora em Mariana. Então, assim, os atos registrais já estão padronizados, né? Então, assim, a gente também fica difícil a gente... Só um adendo aqui. Nós fizemos em Itabirito, há 2015, mais ou menos, um seminário onde que nós reuníamos a Companhia de Saneamento, a CEMIG, lá nossa é o SAI, a CEMIG, o cartório de registro de imóveis, que lá a gente só tem um da comarca, o cadastro municipal, e tentamos juntar tudo dentro de um único cadastro, o cadastro multifinalitário. Inclusive, foi o que gerou a informação para a gente de tudo que acontece dentro das unidades imobiliárias. O que acaba ocorrendo, e puxando algumas informações, por exemplo, que eu acho que facilita bastante hoje, se você buscar
o ITR, você consegue tudo georreferenciado de várias prefeituras que a pessoa lança automaticamente no sistema da União e você consegue baixar isso. Então, você consegue ver várias propriedades rurais e ter essa informação. Mas o que acabou, que a gente sentiu dessa informação, porque eu precisava juntar o que era o cadastro municipal, o que eu tinha lá de código de IPTU, com o que o cara tinha de uma ligação de água, o que o cara tinha de uma ligação de luz, o que poderia ter ali de informação e se aquilo ali tinha ou não um registro. Existia um receio muito grande do cartório de passar a informação para o município. Era incrível. E que se eu quisesse aquela informação, que eu teria que ir lá e pagar para tirar a matrícula dele para poder inserir. Então, talvez essa dificuldade. Aí, aquilo que eu estou lembrando é aquela situação que você colocou na hora que você falou a respeito das revisões de plano de diretores e a gente trabalhar um CTM. O cartório também tem que trabalhar uma forma de integrar com o restante do sistema, porque não adianta só o município também fazer e o cartório trabalhar à parte. Olha só, eu sou tão entusiasta disso que você está falando que partiu, assim, modestamente de mim, a iniciativa de colocar um CTM no plano diretor de Itabira. E, assim, na verdade, não é um CTM, é um Sistema de Informações Territoriais. Para quem não sabe, um CIT previsto na portaria 511 do Ministério das Cidades, ele prevê um módulo chamado SICART, que é compartilhamento de alguns dos dados do CTM, porque o cartório não tem que ter, talvez tenha, né? Compartilhamento de informação, por exemplo, receber informações de segurança pública do município, né? Mas o que for de urbanismo, o que for de meio ambiente, o que for de ação social, até para cadastro, fazenda, essas informações são compartilhadas. O problema não existe sistema capaz de fazer ainda as duas. Eu sou tão entusiasta disso que eu estou tentando, em parceria com alguns pesquisadores da UFMG, desenvolver o sistema para isso. Tá? Então, eu sou suspeito para falar. Mas existe um impedimento que é legal. A União ela tem isenção no pagamento de registro, de certidão, né, de atos registrais e notariais. O Estado, que é o ente público que nos delega a função, tem isenção. O município, não. Tá? Então, assim, é igual na REURB. Muda a lei que a gente muda o procedimento. Tá? Mas, assim, esse compartilhamento de dados ele vai ser sempre pago. Né? Assim, infelizmente, não existe essa possibilidade. Agora, a gente pode entender que, sim, documentos, isso é uma coisa até do provimento, documentos preparatórios para a REURB S, né? Podemos reforçar no provimento, preparatórios para a REURB S, e aí a gente não se atém ao registro de imóveis, porque às vezes o documento necessário vai ser uma certidão do registro civil, ou, né? Enfim, um exemplo. Serão gratuitos. Então, assim, é uma coisa que é um entendimento possível. Só que, para atos ordinários do município, ele é tão particular quanto qualquer um que está aqui. Ok? Queria fazer uma contribuição da experiência que a gente está tendo no Paraná, que quando foi aberta a licitação, no edital da licitação, as matrículas já tinham sido identificadas pelos municípios. Que isso facilita muito o processo. Acabou metade da graça, né? Mas claro que a gente está tendo que revisar e está encontrando várias falhas, assim, mas grande parte das matrículas já foi levantada. E acho que isso pode ser uma ideia também para os próximos editais que estão sendo construídos, aí pensar alguma forma disso já chegar um pouco mais mastigado, né? Porque é um processo realmente muito árduo para a gente que está fazendo a revisão. As áreas de interesse social de Itabira previstas no plano diretor, eu fiz de ofício a pesquisa registral delas, cheguei até transcrições de coisas, conversei com o secretário, falei, secretário, eu não posso te dar essa informação porque a lei não prevê gratuidade para o município, ele me requisitou as certidões. Informei para, então, várias certidões lá, separada, dossiê por AIS, né, área de interesse social por AIS. Pergunta se o secretário atual sabe onde está essa informação lá na prefeitura. Né? Então, assim, realmente existe, mas o cartório pode e deve, sempre que possível, se adiantar nisso. E o cartório local lá, onde a maioria dos registros está, ele teve esse cuidado, ele é um parceiro assim, nesse processo. Isso é o Paraná, né? Deixa eu contar uma coisa para vocês do Paraná. Eu fui dar uma palestra lá a convite do core deles, né, que é a Aripar, que foi recém-fundada, foi o primeiro evento deles lá. O pessoal da Advocacia Geral do Estado me procurou porque o Centro Cívico de Curitiba é todo irregular. A cidade modelo tem o Centro Cívico do Estado irregular.
A questão mais importante, aí talvez o representante do Ministério da Cidade, né, talvez dá uma fala. A questão do gargalo é o financiamento, né, o que a gente teve até agora, o boom que teve, né, e com resultados até questionáveis em termos de regularização, foi o PAC. Né, o PAC, né, você viu o gráfico apresentado pela Mônica, né, a própria Secretaria Urbana do Ministério da Cidade, que cuida especificamente da regularização fundiária, né, teve pouquíssimos editais. Né? A gente, muitas vezes o município pega na rabeira da intervenção urbanística, né, das obras do PAC, e tem aquele percentual para regularizar. Qual é a alternativa hoje de financiamento? Os municípios não têm, né? Município, no caso dos 2 municípios, aí tem as minerações, ainda tem um poderio econômico, a Vale do Rio Doce, essa coisa toda. Mas qual é a alternativa hoje de financiamento? Se fala muito em acabar com o Ministério, com essa coisa, né, de reduzir o número de ministérios, de acabar com o Ministério da Cidade. Né? Se tem alguma perspectiva, né, de financiamento, né, para regularizar, que não é barato. Né? Eu vou passar aqui para o próprio Silvio. Bem, boa tarde a todos. Silvio Figueiredo. Como o Zé Celso mencionou, está para ser lançado agora, até o final do mês, um programa específico para a regularização fundiária. O nome aí, a princípio, seria Avançar Cidades e Desenvolvimento Urbano. Será um financiamento do FGTS, nos mesmos moldes, juros de 6% ao ano, 4 anos de carência e mais 20 anos para pagar. Esse financiamento, FGTS, seria para todas as etapas da regularização fundiária. Então, é um financiamento específico para a regularização. O que Zé Celso mencionou é que hoje tem disponibilidade de recursos dentro do Ministério, por exemplo, na área de saneamento. Hoje, para infraestrutura, rede de água, esgoto, pavimentação, drenagem, muro de arrimo, canalização de córregos, ou seja, uma série de obras de infraestrutura, existe hoje em caixa em torno aí de 3,4 bilhões de reais que virão retornar aos cofres por falta de projeto. Os municípios não acessam esse recurso. E, inclusive, no molde antigo, primeiro se tinha que desenvolver um projeto, esse projeto era aprovado, depois de aprovado o projeto é que chamava o município para discutir. Isso foi invertido. Hoje está no site do Ministério das Cidades. O município entra, se cadastra, diz, olha, eu preciso de 3 bilhões porque eu vou fazer determinada obra. A primeira coisa que é feita é a análise financeira do município. Ou seja, ele tem um CND, ele tem condições de pegar o financiamento? Tem. No momento em que isso é feita, essa primeira análise, o recurso já está disponível para o município. Já fica lá carimbado em nome do município. Aí é que o município vai anexar um projeto básico, não um projeto executivo, um projeto básico que dê, pelo menos, para que se fazer um orçamento. Saber se aquele recurso que ele está pedindo é para aquela obra mesmo. Porque o grande problema, gente, o grande problema hoje do Ministério, que estão lá, só lá na minha área tem lá 87 projetos que agora estão indo todos para a tomada de conta especial. Isso quer dizer o quê? Colocar o município no cadinho e ele vai ser inviabilizado porque ele não prestou conta ou porque errou. A hora que você pede R$100 para fazer uma bicicleta, você mandar para o Ministério sabe que uma bicicleta custa 200. Aí você fala, não, mas eu quero R$100. Qual é a visão do Ministério? Os outros 100 são contrapartida. Ele te dá os R$100. E você tem que entregar a bicicleta pronta. A hora que o município erra no cálculo, que ele pede 100, depois não tem para complementar, não entrega a bicicleta, não fica pronto. E aí ele vai ter que devolver todo esse dinheiro com juros de correção. Então, esse é um problema sério. Então, existe, sim, recursos disponíveis, não só para saneamento, como também para toda a parte de mobilidade urbana. Para a mobilidade tem até mais recursos, 4,3 bilhões, eu não sei bem os números, mas tudo que for de mobilidade,
desde transporte coletivo, faixa exclusiva de ônibus, ciclovias, entra também recapeamento, manutenção de estradas, entra pontes, tudo que for ligado à mobilidade urbana, metrô, trem, não importa, tem recurso disponível. Municípios até 250 mil habitantes, por projeto, podem pedir até 20 milhões de reais. Isso está ali no site. Então, na verdade, o que falta, talvez até um erro do próprio governo federal, se bem que tem levado isso, tem divulgado, mas falta os municípios irem buscar e ter condições de tomar esse dinheiro. O Avança Cidade é novo, porque até então não tinha outra forma para regularização fundiária. Não, ele é novo mesmo, porque essa lei é nova, né? O decreto de regulamentação saiu dia 15 de março agora, e tem um novo decreto que deve ser publicado até o final do mês, que é a reedição do 9310. Ele está saindo com algumas alterações, em especial no que diz respeito à regularização com áreas públicas da União, da SPU. Então, tem algumas novidades que estão saindo, e esse decreto está sendo reeditado até o final do mês. Então, esse desenho da regularização é uma coisa muito nova. Realmente não havia recursos específicos. Você tinha lá no saneamento integrado uma parte de verba do PAC. Tá? E agora, para finalizar, os senhores sabem, PAC e OGU, que é pior, que OGU é o Orçamento Geral da União, é fundo perdido. Do PAC e OGU, sabe quantas unidades imobiliárias tem irregulares hoje dentro do Ministério? 980 mil. Unidades foram feitas pelo PAC e OGU, hoje irregulares. São dados oficiais da Caixa Econômica Federal. Eduardo, acho que... Na verdade, sou eu. Boa tarde. Eu acho que foi bastante importante o que o doutor Silvio colocou, também vai um pouco na linha do que o Eduardo falou de manhã, que faltava dinheiro, mas também faltava projeto. A gente sabe, nesse sentido, teve um retrocesso em relação ao HBB, que no PAC, porque o HBB previa necessariamente capacitação municipal, e no PAC isso se perdeu. Então, os municípios têm dificuldade para escrever o projeto, depois têm dificuldade para prestar contas do projeto, e muita dificuldade mesmo. Assim, qualquer pessoa que já trabalhou dentro de prefeitura já viu isso. E pensando nessa articulação entre escrever o projeto, acessar esse recurso todo aí que está disponível, eu fiquei pensando da gente avançar um pouco na coisa da dona Rosinha, assim, na sustentabilidade econômica do trabalho. Porque o valor que ela consegue pegar no banco, dando o imóvel dela em garantia numa alienação fiduciária, ele não é o mesmo se, além do lote dela estar titulado e a casa estar regularizada e averbada, eu tenho uma rua calçada, que chega ônibus, um monte de gente que mora em volta e que tem renda para pagar o salão de beleza da filha dela. Então, nesse sentido, a regularização fundiária integrada, ela não é uma opção. Ela é a única forma de garantir, inclusive, a sustentabilidade econômica dos empreendimentos. Porque, senão, o que a dona Rosinha vai conseguir de dinheiro com esse título é muito pouco. E, se com esse muito pouco ela montar o salão, a filha não vai ter o movimento de cliente para ela poder pagar esse financiamento do banco depois. Então, só isso. Sim. Perfeito, Natália. Essa é a história toda, né, na verdade. Eu quis dizer só, realmente, obviamente, não ignorando isso, mas é bom você ressaltar, porque, assim, essa outra circunstância não é afeita ao registro de imóveis no processo. Isso são outros atores e não nos pertence, assim, né? Não somos atores nesse contexto. Então, assim, óbvio que foi aqui a visão do registro de imóveis no contexto da propriedade privada e individual, né? Agora, a lei prevê, apesar de prever o descompasso, entre aspas, né, entre a regularização jurídico-registral e a implementação de infraestrutura urbana, que é indiscutivelmente necessária, ela prevê
o termo de execução de obras, né? O prazo isso não tem prazo, né? Porque a lei 6766 ela tem o prazo para o parcelador, mas ali não tem um parcelador, ali vai na força da talvez comunidade, né? Claro. Ou na força do município que está petimbado aí nas contas públicas. Então não tem esse prazo. Então por isso a gente vê esse descompasso e essa não necessidade para fins registrais da gente viabilizar isso, mas não, obviamente que não ignorando que isso é que é regularização fundiária de verdade. Só que não precisa, para fins do registro, não precisa estar descompassado. E titular, sem dar o acesso à regularidade da construção, é também dar menos. Claro, é o mesmo conjunto. Até porque o banco não vai pegar o termo de compromisso do município e falar assim, não, eu vou avaliar o seu lote em tanto, acreditando que o município vai melhorar essa infraestrutura aqui. Se fosse né? isso, não seria banco, né? São duas questões que me saltaram aos olhos. Uma, porque a gente já tinha levantado isso, né? E lá em Itabirito, você me falou que a projeção do loteamento, né, era de 420, foi para 460. Imagino que os lotes tiveram que ser subdivididos, então você tem lotes ali menores que a de 200. Então, são duas situações que, sim, queria vocês me responderem. Como vocês estão tratando isso na prefeitura, em relação a isso, e como é que isso vai gerar, às vezes, no registro do imóvel, em relação até a própria legislação municipal, que prevê, às vezes, o parcelamento de lotes urbanos com registro, se pode ser feito menor do que, às vezes, a lei obriga. E uma outra situação, que aí é específica também, já perguntando, a questão, eu não entendi muito claramente, quando a gente fala de direito de laje, vai criar-se uma matrícula específica só para aquela construção? E aí ele vai ser seria uma matrícula para o lote? Né? Não, pois é, mas ela vai estar vinculada à matrícula do lote, dali do lote, ou são duas matrículas, uma para o lote e outra para a laje? Isso que eu não entendi. O meu é fácil de resolver porque a situação já foi finalizada. A gente, em 2017, nós terminamos o processo de registro do loteamento e a titulação de todos os proprietários. Assim, a gente está agora num processo final de alguns gatos pingados que sobraram por causa de alguns tipos de situações específicas do lote ou documentação, mas o processo de registro da terra ele já foi feito. Essas questões de lotes menores, a gente entendeu justamente naquela situação de que era necessário parcelar, então, a despeito do que a lei de uso e ocupação do solo dizia, como era uma regularização fundiária, isso deveria, então, ser respeitado dessa forma. Então, a situação, de fato, sobressaiu ao que a lei determinava. Então, foi muito tranquilo. E a própria comunidade aceitou isso, e ficou muito, muito bem feito. Então, o registro já está pronto com a nova formatação que foi proposta na regularização fundiária. Isso não chega a ser nenhuma novidade da Lei 13.465. A Lei 11.977 já prevê quanto ao tamanho do lote, né, o tamanho da unidade ali, possibilidade, a flexibilização urbanística. Né? Então, aliás, um conceito mais amplo do que unicamente o tamanho do lote. Então, essa flexibilização sempre foi, desde a Lei 11.977, possível. E a própria 6766, com a urbanização específica, também ela já fazia, como regra, a exceção ao que o município estabelecesse. Então, isso não é novidade, sempre foi possível. A outra pergunta é sobre direito real de laje. A laje pressupõe... A laje ela não é erigida diretamente sobre o terreno, senão ela não é laje. Né? Ela é erigida sobre uma construção. A construção tem que ter sido noticiada ao registro de imóveis. A construção tem que constar da matrícula. Podemos discutir depois, num bar, se vai ser com a BITS ou sem a BITS. Tá? Mas... Exato.
Mas ela assim, ela é. Então você tem que ter uma construção, tem que ter uma matrícula de terreno com uma averbação de construção, com uma notícia de construção, e sobre essa construção é que se vai erigir a laje. Então a laje ela não está construída necessariamente ainda, né? Você constrói, você abre a matrícula para a laje e aí você constrói, e aí você averba a construção da laje, entendeu? Então assim, você abre a matrícula para como se fosse a matrícula para o direito de construir uma laje, entendeu? Então é por isso que é uma exceção, porque não é, a rigor, um imóvel. É um direito real sobre coisa alheia. Então, nesse sentido, é que é uma exceção. O doutor Silvio está lembrando aqui da estação do metrô de São Paulo, em que vai ser construído prédio sobre o metrô. Então, vai ser sobre a laje do metrô, né? Não tem ali uma conexão nem por abstração jurídica com percentual sobre fração do solo, entende? É sobre a laje do metrô. Uma fração, aí você pode ter uma instituição de condomínio sobre a laje, né? Porque aí você vai ter, quando você tem uma instituição de condomínio, você tem uma fração ideal sobre o terreno. Quando você tem uma instituição de condomínio sobre a laje, o que a lei, né, permite, você vai ter a fração ideal da laje. Eduardo, tinha alguma pergunta? Agradecemos os participantes da mesa e convidamos a tomar seus assentos na plateia.